A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que maravilha! Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Discípulos. Hoje, nesse período, a gente está fazendo online e dessa vez a gente decidiu tentar gravar. Nas últimas 2 semanas a gente teve dificuldades de projetar o slide e fazer a live, Por algum motivo aí nós não conseguimos, mas vamos fazer essa tentativa hoje, gravando aqui. Estou deixando um material muito rico aqui para a gente discutir. E eu decidi iniciar do início do capítulo e hoje a gente fazer todo o capítulo 2, a gente vai recapitulando, firmando os fundamentos. O meu desejo, o desejo do nosso coração, a orientação do Espírito é para que a gente ministre essa mensagem. Ela é muito relevante e você pode, primeiro, e deve, observar, ler o livro. Se você não leu o livro, você vai conseguir aqui ter, mas a experiência da leitura ela é muito proveitosa. Alguns irmãos estão lendo, estão compartilhando aí as informações, debatendo, e é muito relevante isso. Mas se você não leu, você vai acompanhar aí, você é muito bem-vindo à nossa escola bíblica. O nosso objetivo é edificar, impactar as vidas com a palavra de Deus, com a revelação do céu. E o segundo ponto, que é bem relevante, é que apesar de ser online, nós estaremos inclusive aí junto com os irmãos. Por isso a gente pede que todos assistam, apesar de ser gravado, melhor dizendo, que todos assistam na hora aí, às 10 horas da manhã, onde a gente sempre vai estar, durante tanto a transmissão no YouTube quanto a transmissão no Facebook. A gente vai estar discutindo, debatendo, e você pode aí, ao longo de cada slide, colocar suas opiniões, colocar suas observações, suas dúvidas. Inclusive, se alguma dúvida não for respondida, se houver algum tema, você pode nos chamar aí nas próprias redes, no Facebook. Nós vamos responder todos os comentários, tanto Facebook quanto YouTube. E a nossa proposta aqui é servir ao Senhor. Amém? Então vamos começar uma oração. Paizinho eterno, que esta mensagem, Senhor, que este chamado, Pai, de sermos todos sacerdotes, possa queimar no coração desse teu filho, dessa tua filha, que hoje nos assiste, Pai. Que não seja apenas um assistir, mas seja, Senhor Deus, um ministrar do teu Espírito na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Eu vou seguir por aqui, olha, a tela vai ficar aqui pequenininha eu falando, você vai me ver, e a gente vai conversando aí ao longo dos da apresentação, tá bom? Então nós estamos lendo esse livro, Somos Todos Sacerdotes. Estamos no capítulo 2, o título do capítulo 2 é o empreendimento do sacerdócio. E a nossa ideia é a gente fazer esse capítulo hoje, que você possa debater e já a partir de amanhã você começar a ler o capítulo 3, porque semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez estudando o capítulo 3 desse livro que é sensacional. E nesse capítulo 2 nós estamos estudando aí sobre a responsabilidade, sobre o empreendedorismo, o empreendimento, na verdade, do sacerdócio. E o primeiro item nós já vimos, cada item que você vai ver aí no título do slide eu só coloquei a sequência numérica, minha cabeça funciona sequenciadamente, mas é um dos temas que está lá dentro do livro. No capítulo 2 você vai ver que o primeiro tópico que apresenta é esse, a responsabilidade do serviço cristão. Então, o autor ele faz uma tratativa muito legal, muito importante para a igreja, onde ele vai sempre colocar aí, baseado inclusive em Efésios 1:12, que de maneira clara nós fomos chamados para servir. Servir é o nosso objetivo, Nós fomos salvos para servir. Uma coisa que fica muito bem desajustada na mente de muitos cristãos é que eles acreditam que precisam servir para ser salvos. Isso é um problema, porque quando você coloca na conta
que você precisa fazer algo para a salvação, você está descredibilizando a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Inclusive hoje aí, 12 de abril, nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor Jesus, a nossa Páscoa. Então que você possa entender que esse sacrifício de Cristo, inclusive representado na cruz, inclusive festejado hoje em dia de Páscoa, ele é aquilo que te produz salvação. Então nada que você faça, seja de bom ou ruim, ela vai anular o sacrifício de Cristo, né? A gente não vai entrar muito nessa polêmica, mas a verdade, olha como é que diz aí em Efésios 1:12, na NVI vai dizer assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Na versão Weymouth vai falar para devotarmos à exaltação de seus gloriosos atributos. Na versão Knox vai dizer: existimos para manifestar sua glória. Então, se nós somos chamados para algo, olha, manifestar a sua glória, para exaltar seus gloriosos atributos. Então, diante desse texto, é indiscutível que fomos salvos para adorar e liderar outros na adoração a Deus. Então Deus não salvou você, não alcançou você, não encontrou você para que você permanecesse num estado de comodismo, né? Alguém diz até que se imagina que o céu, por exemplo, é um estado de conforto, é um estado de comodismo. Nem é aqui assim, nem é aqui lá, né? Deus nos chamou para um serviço, Ele salvou você, Ele recrutou você para que você faça algo, e esse algo é muito relevante. Então, nós vamos ver aí, que há um destino para os sacerdotes, há um destino para o nosso chamado. Nós já vimos aí outros textos que a palavra de Deus, no capítulo 1, na verdade, a palavra de Deus deixa muito claro que Ele nos elegeu sacerdócio real. Então não é só um pastor, não é só um presbítero, não é somente alguém que está à frente da igreja, mas a ideia é que a igreja seja uma reunião de sacerdotes, que cada um de nós conheça o nosso chamado e viva esse chamado. Então o destino do nosso sacerdócio, o destino do seu chamado, seja na sua casa, na sua comunidade, na igreja, é manifestar ação de graças, ou seja, gratidão profunda, e a adoração, ela começa com isso, com uma profunda perspectiva de gratidão. A vida do sacerdote, a responsabilidade do sacerdócio cristão, que você é chamado para isso, todos nós somos chamados, começa por uma perspectiva de gratidão que nos leva ao louvor, que nos leva à profunda adoração, né? Então a adoração em si, ela não é somente louvor, né? Adoração é um dos componentes da adoração, é o louvor, mas trata da manifestação, começa na manifestação de uma vida de gratidão. Então, se tudo que eu faço, ele é feito, eu faço em direção a agradecer a Deus por tudo que Ele já me fez, pela manifestação do seu Filho, especificamente na cruz do Calvário, onde sobre si tomou toda a ira do pecado, gerada pelo pecado, pelo meu e pelo seu pecado. Então, o que o autor do livro vai dizer é o seguinte, isto é um verdadeiro desafio. Na verdade, é um empreendimento. E por que um empreendimento? Olha só, ele vai dizer que empreendimento, segundo o dicionário, é um projeto, um investimento difícil, complicado e arriscado. É verdade. Ser um sacerdote de Cristo, ele é difícil, complicado e arriscado. Exige prontidão para se envolver numa ação audaciosa. E é sobre isso que nós estamos sendo desafiados ao ler esse livro, o sacerdócio cujo qual está posto para conosco, cujo qual a palavra de Deus nos chama, nos desafia. É um empreendimento complicado, arriscado, difícil. Na verdade, Deus conta com os seus sacerdotes cristãos
para manter a adoração viva a cada geração. E essa adoração deve ser descoberta a cada nova geração. Então a adoração em si, ela pode mudar a forma, ela muda o ritmo, ela muda a maneira, ela pode mudar a roupa, mas ela precisa ser redescoberta a cada geração, a cada tempo, a cada momento. Hoje, Deus nos chama para uma profunda adoração, uma manifestação do nosso sacerdócio. Você sabe que o sacerdote é aquele que entrega algo a Deus, né? E diferente da função profética, né? Todo sacerdote, a gente vai ver lá na frente, né? Como é o sacerdote e o profético. Mas o profético revela Deus aos homens, mas o sacerdote toca em Deus, revela os homens a Deus, né? Revela inclusive a si mesmo a Deus. Então o propósito de sermos chamados sacerdotes reais, o propósito, né, descrito lá como uma manifestação primeira, exigida ou buscada com Moisés, onde o povo disse: não, Moisés, sobe tu, a gente não quer subir. Então exigia uma morte do eu, e o sacerdote hoje também exige uma morte do eu. Nosso eu morre, inclusive, na cruz de Cristo. Mas esse sacerdócio, ele também é chamado no Novo Testamento, em vários textos, especificamente Pedro, né, nos chama a viver esse sacerdócio. E esse sacerdócio, repetindo, não é a função de um líder da igreja, mas de toda a igreja. O plano de Deus nunca foi uma igreja de sacerdotes, mas uma igreja de sacerdotes. Amém? Será que você pode compreender isso e quais impactos isso gera para a sua vida? Qual é o impacto, qual é a mudança da mentalidade, aonde você é chamado para também ser um sacerdote? Então você não depende do seu sacerdócio, ou a sua intercessão, ou a sua oração, ou a sua busca por Deus, ela não é substituída por alguém que vai entregar lá o cordeiro no seu lugar. Você é chamado para ser um sacerdócio. Imagina um sacerdote, imagina uma reunião de sacerdotes, imagina os nossos cultos quando todos tiverem a consciência do seu sacerdócio. Imagina se alguém deixa de queimar, se alguém fica filmando, se alguém fica apontando o outro, se alguém fica perdendo tempo com outras circunstâncias, quando na verdade o chamado dele é ser o sacerdote. Então não é a música que toca, não é a pregação, não é a cantoria, mas é um chamado, é uma identidade, é uma reclamação de Deus a nosso respeito, é uma proclamação do Rei a nosso respeito. Amém? Então, olha só como é interessante, porque o Robert Weber afirma: uma das necessidades mais sérias da igreja hoje é a redescoberta da adoração bíblica, né? Da existência desse sacerdote, desse sacerdócio compartilhado, onde todos entregam uma adoração perfeita ao Senhor. Muitos líderes da igreja reconhecem isso e estão convocando para um interesse renovado pela adoração. Né? Diante das circunstâncias, muitos líderes reconhecem que a igreja ela está distante do plano de Deus, de ser a igreja gloriosa. E a gente vai refletir muito sobre isso, a gente já refletiu, os que estão assistindo, né, e meio que está repetindo o tema, né, eu acho que não tem problema, mas eu acho que é muito válido para que a gente possa refletir muito sobre isso. Porque ele diz ainda, ó, a área que menos sofreu reforma em nosso meio foi a nossa adoração corporativa. Através de uma pesquisa não oficial, eu descobri que a maioria dos evangélicos leigos não tem nem a mais vaga ideia do que é adoração corporativa realmente é. Em resposta a perguntas como: por que Deus quer ser adorado? Qual o significado de invocar a Deus ou bendizê-lo? O que a leitura das escrituras, a oração ou ouvir um sermão tem a ver com a adoração? Eu recebi olhares vazios e confusos. Então ele fala uma realidade muito interessante, que a reforma trouxe muitas coisas boas, é óbvio, né? Trouxe uma perspectiva de graça, e se a gente olhar de um aspecto mais amplo, tanto dentro da igreja católica, como na igreja evangélica, vamos dizer assim, protestante, houve uma reforma de vários aspectos da fé,
não é? E esses aspectos nós precisamos sempre estar firmados nele, né? Como a gente já falou, sola graça e tantos outros. No entanto, o aspecto que menos sofreu reforma foi a adoração. Os nossos cultos, as nossas reuniões, os nossos encontros continuam sendo encontros impessoais, centralizados numa figura, em alguém que canta, em alguém que louva, em alguém que prega, e esse centro está deslocado do objetivo do reino de sacerdotes, do chamado ao sacerdócio real, que está disposto, está sobre toda a igreja. Então, veja o quanto isso é muito sério. Nós vamos ver então que ele vai falar aqui, ó, que a declaração de Weber encerra concluindo que parte do problema está no fato de termos transformado nossas igrejas em centros de evangelismo e instrução. O foco dos nossos cultos está no homem e nas suas necessidades, em vez de estar em Deus e na sua glória. Nós entendemos que a reunião é uma reunião evangelística sempre, e entendemos que a reunião é um momento de instrução sempre, mas não pode ser só isso, e aliás, isso é uma consequência de uma vida devocional, de um sacerdócio comunitário, cooperativo, para entregar a Deus aquilo que lhe é devido. Então, quando a igreja falha no seu sacerdócio, ela falha em tudo. Quando a igreja não entende o seu sacerdócio, ela não entende nada. Quando a igreja não vive o seu sacerdócio, na verdade, ela não vive a perspectiva do reino, porque o reino é manifestado através dos sacerdotes. Afinal, é um reino de sacerdotes. Afinal, são sacerdotes reais. Então nós percebemos, toda vez que você vê o vermelhinho aí, é uma consideração minha, né? Desculpa aí, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então nós percebemos, portanto, que o ministério e o chamado dos sacerdotes têm sido esquecidos porque nossas igrejas estão focadas e centradas no alvo errado. Nossas vidas devem estar centradas em Deus. Então, o sacerdote e o reino de sacerdote, eles se movem em uma direção, Deus. Os nossos louvores, as nossas atitudes, as nossas falas, as nossas orações, elas precisam estar centradas em Deus. É fácil identificar alguém que não tem ainda a identidade de sacerdócio através da sua oração. Eu vou dar um exemplo de um jornalista que eu não simpatizo nada. É aquele Reinaldo Azevedo. Se você parar para ouvi-lo, ele vai falar, a cada frase ele fala a palavra eu algumas vezes. Eu ainda vou sentar para ouvir e contar os eus. Uma vez eu fiz isso, mas não consegui passar mais de 5 minutos. Ele falou mais de 16 eus. E a igreja é mais ou menos assim. A maioria das pessoas da igreja é mais ou menos assim. As suas orações falam sobre eu, os seus louvores falam sobre eu. A gente anuncia para as pessoas, evangeliza as pessoas sobre um eu que elas precisam viver e encontrar, sobre um eu que elas precisam satisfazer. E isso é muito perigoso, e isso é muito ruim, porque isso afasta o centro do nosso chamado. O centro do nosso chamado é o sacerdócio, e o centro do sacerdócio é Deus. Então, quando a gente para refletir sobre isso, a gente vê várias situações que precisam ser acertadas. Olha só o que o slide vai dizer. O autor ainda cita o comentário da revista The Biblical Illustrator, que afirma: os pagãos adoravam deuses sem sentido. Os gregos antigos adoravam a beleza. Nos tempos da cavalaria, os homens adoravam a força física, a dignidade militar, o valor e a coragem. Mas a tendência de muitos em nossos dias é não adorar coisa alguma. Mesmo na igreja, a ideia de adoração não tem o lugar que ocupava em outros tempos. O conceito dominante parece ser a pregação. Então parece que a gente vai ao templo para ouvir uma pregação.
A gente vai ao templo para assistir algo. Então a adoração estava tão entranhada em todas as culturas, desde as tribos, os gregos, as pessoas aí fora, mas parece que esta geração foi arrancado dela a capacidade de sentir a presença, de queimar no Senhor. A religiosidade substituiu a adoração e a gente pensou que mudar de roupa era ser servo de Deus, ser a manifestação da adoção de Cristo. Imagine que loucura! Então, quando a gente tira a adoração, nós tiramos a nossa essência, a essência que Deus colocou no homem. E muito do que o inimigo, do que o maligno tem trabalhado é para roubar essa essência. Misericórdia, entrou uma abelha aqui. Se me morder aí, vocês vão intercedendo por mim. Então, olha só. Existe uma crise iminente, diz o autor, de uma enorme proporção na igreja moderna. A preocupação em fazer algo para Deus enganosamente tomou o lugar da busca de Deus. Os sacerdotes sabem que o mais importante é buscar a Deus. Os sacerdotes sabem que o mais importante é ser como Maria, que está aos pés de Jesus e se relaciona com Jesus. Então, as ações, elas não podem, o fazer, elas não podem substituir a busca. O fazer precisa ser um meio de busca, mas se ele tiver fim nele mesmo, se cada atitude nossa tiver fim nela mesma e não promover a nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa busca de Deus, estamos falhando na nossa perspectiva, no nosso chamado de sacerdotes. Então, nosso serviço para Deus não é prova de nosso amor por Ele. Olha, isso é tão forte que nos remete lá aquele texto de Coríntios, quando Paulo diz que mesmo que eu entregasse a vida para ser queimado, mesmo que eu desse os meus bens aos pobres, e se não houver amor, nada valerá. Então, olha só, eu posso fazer boas coisas por obrigação. Eu vou porque tem que ir mesmo, eu vou ao culto porque é minha obrigação ir, porque se eu não for, Deus fica furioso e vai me lascar, e vai me matar, e vai mandar pragas sobre mim. Inclusive há quem dizime, oferte e contribua por isso, e se eu não for, Deus vai, olha, se eu não der, Deus vai fazer isso comigo, e o devorador vai me pegar, e eu vou gastar dinheiro com enfermidade. Olha, peraí, vamos ter calma. Porque se eu faço por obrigação, eu não cumpro o sacerdócio. Então tem gente que faz por vaidade, porque quer ser valorizado, porque quer parecer importante, porque quer parecer ter conhecimento. Tem gente que faz para Deus algo para satisfazer o seu próprio ego, para poder se olhar no espelho e se achar uma boa pessoa. Tem gente que faz para louvor próprio, para que os outros o louvem, digam: olha, como você é um bom pastor, como você prega bem, como você adora bem, como sua voz é bonita, como você é sensacional. E só existe um sensacional, é Cristo. Só existe um bom, é Ele. E todas as vezes que o centro sai dele e vem para nós estamos fazendo pelo motivo errado. Então o serviço substitui a intimidade, substitui o relacionamento, e pior, a gente acha que com isso nós estamos ganhando salvação para nós muitas vezes. Mas o sacerdócio, meus amados irmãos, ele está em buscar a Deus por quem Ele de verdade é. O serviço pode fluir de uma motivação de amor, mas ele não gera amor. É o exemplo do marido. Se o marido chegar e dizer: eu vou arrumar a casa, vou fazer tudo, aí eu vou fazer porque se eu não fizer, a mulher não vai nem aceitar. Igual o marido que no dia do aniversário no aniversário de casamento vai lá e dá um buquê de rosas. A mulher fica toda deslumbrada: meu amor, que coisa linda, só dei porque se eu não desse você ia ficar com raiva mesmo. Será que essa é a relação que Deus deseja de nós? Então o sacerdócio real é uma relação de amor, de intimidade, de busca, de desejo mútuo. Da mesma forma, somente quando o serviço cristão flui
de nosso profundo amor por Deus, é que ele entra na esfera da adoração. Então, uma ação, uma atividade, um serviço só entra na esfera da adoração se ele for por amor. Eu faço e eu morro e eu me entrego e eu me sacrifico porque eu quero a tua presença, eu quero estar contigo, porque eu te amo, Senhor. Veja o quanto a conotação é diferente. Então, primeiro a adoração, depois o serviço. Até que tenhamos cumprido o requerimento da adoração, não podemos servir apropriadamente, diz o autor. Todo o serviço deve fluir da adoração, a fim de que não se torne um substituto dela. O serviço não pode substituir a adoração. Eu vou repetir, todo o serviço deve fluir da adoração, a fim de que não se torne um substituto dela. Muito tempo atrás aprendemos que Deus amaldiçoa um substituto, mas pode abençoar um suplemento. Não é uma questão de um ou outro, e sim de ambos. Tanto vamos adorar quanto servir a Deus. Mas, nesta ordem, primeiro adorar, depois servir. O serviço tem que fluir dessa adoração. O serviço tem que fluir desse constrangimento, dessa gratidão diante de tudo que Deus nos fez, diante de tudo que Deus nos faz, diante de tudo que Deus é para nós. Será que você já refletiu sobre isso, querido? A atividade pode vir a ser uma inimiga da adoração, assim como o serviço pode tornar-se um substituto da submissão e da súplica. É mais confortável para a nossa natureza humana fazer para Deus do que estar com Ele. E por que você concorda com essa afirmação? Por que você acha que é assim? Por que é mais confortável para a nossa natureza fazer do que estar com Ele? Fazer para Ele do que estar com Ele. Sabe por quê, irmão? Porque estar com Ele requer morte. É por isso que o povo de Israel disse para Moisés: não, Moisés, vai tu, sobe tu, Moisés, ao monte. Fala tu com Deus. E o que Ele falar para ti, você fala para nós. Porque se a gente subir, a gente morre. Então estar com Deus promove uma morte do nosso eu, e essa morte do nosso eu é dolorosa, porque a gente se depara com uma imagem de alguém que é santo, aquilo que nós não somos. A gente se depara com a imagem de alguém que é bom, aquilo que nós não somos. E isso nos corrói, isso nos mata, isso nos fere. E essa ferida que nossa alma quer fugir. Por isso você tem dificuldade de orar. Por isso que a reza, ela acontece em muitos lares, inclusive cristãos. Porque em vez de orar, de entrar na presença, a gente foge para a reza. Porque a reza é uma atividade e a oração a oração é estar com Deus. E quando eu oro, eu morro, mas quando eu rezo, eu permaneço. Quando eu oro, dói, mas quando eu rezo, eu pago uma penitência que serve para o meu ego, que vai me fazer me olhar no espelho, me achar uma pessoa melhor e que vai me fazer me manter aquela pessoa que eu era. Mas quando eu oro, eu saio ferido. Quando eu oro, quando eu entro na presença de Deus, eu saio machucado, eu saio moldado, eu saio moldado pelas mãos do Senhor. A santidade dele me constrange. É por isso a dificuldade de você entrar no lugar secreto. É por isso que a sua carne não deseja a presença. É por isso que o seu eu natural quer fugir de viver uma vida de intimidade com Deus, assim como um animal que foge da morte, foge do seu caçador. E aí, de vermelhinho aí, tem uma pergunta que a gente fez lá naquela primeira semana, mas vale a gente refletir hoje de novo. Que aspectos você enxerga que Jesus fez esse combate aos fariseus que apresentavam tanto serviço a Deus, mas foram rejeitados? Olha, irmãos, eu disse da outra vez, esse texto me assusta, porque em Mateus 5:20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meu amado, meu querido, veja que coisa.
nós precisamos exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Esse pessoal jejuava 2 vezes por semana, orava 5 vezes por dia, lia a palavra, decorava até os 12 anos de idade. Então o que Jesus estava combatendo era que eles tinham serviço, mas não tinham adoração. Eles tinham o nome de sacerdotes, mas não viviam o sacerdócio. Eles não viviam a relação, e o objetivo sempre foi a relação. Ai, Deus se apresentava no final da tarde e ia ter com Adão no paraíso. O objetivo é sempre estar relacionado, estar em intimidade. O objetivo de Deus é sempre você, não é o que você faz. É por isso que ele não está procurando adoradores, ele está procurando adoração, ele está procurando adoradores. Ele quer pessoas que o busquem em espírito e em verdade, que estejam buscando sobre ele. Essas reflexões são muito válidas. Eu quero que você, a gente vai, né, fazer esse slide, a gente faz uma recapitulação para seguir em frente. Porque então o que aprendemos até aqui? Todos somos chamados para sermos sacerdotes, pois fomos salvos para servir. Concluímos que a atividade pode vir a ser uma inimiga da adoração, assim como o serviço pode tornar substituto da submissão e da súplica. É mais confortável para a nossa natureza humana fazer para Deus do que estar com Ele. E é por isso que desse ponto a gente precisa partir para os demais. Então a gente vai para o segundo item desse capítulo 2, que é o que é a adoração. O que é adoração para você? Se a atividade religiosa, né, as atividades, as ações, os serviços, não é adoração, o que verdadeiramente é adoração? Segundo o dicionário, é uma reverência oferecida a um ser divino. Segundo Webster, é adorar, admirar, mimar, estimar, exaltar, amar, magnificar, considerar, respeitar, reverenciar e venerar. Segundo Gibbs, é fluir de um coração grato, que percebe o favor divino. Segundo Blaugreen, resposta do homem quando Deus revela a si mesmo. Segundo o próprio Judson, é amor respondendo ao amor. Eu gosto de pensar a adoração como a manifestação máxima do meu amor a Deus. Mas o livro vai dizer que adorar é atribuir a Ele supremo valor, ou seja, valor acima de todas as coisas, pois Ele, só Ele é digno. Para os judeus, a adoração significa prostrar-se, inclinar-se, beijar com profundo respeito e servir com honra. A adoração, ela precisa envolver corpo, alma e espírito. É a adoração na minha mente, a adoração no meu coração, a adoração no meu corpo. A minha mente racionalmente reconhece a grandeza dele. O meu coração se comove diante de sua presença e o meu corpo dança em direção a ele. Quando um dos três está desincronizado, não há uma adoração perfeita. É por isso que o processo de adoração, ele é uma manifestação. E aí no louvor, por exemplo, a minha mente adora, o meu coração adora, o meu corpo adora. Tem pessoas que são tão travadas, é tão difícil, não se mexe, não mexe os seus braços, não mexe o seu corpo. É porque dentro delas não há movimento. Lembre-se que o Espírito Santo, ele se move. E o Espírito Santo está produzindo em nós adoração. É por isso que a gente dança, canta, pula, corre. É por isso que tem quando eu entendo essa percepção do sacerdócio, não só na atividade, a atividade é uma reação, né? Como a gente já vem falando, ela tem que ser direcionada por essa adoração e não em si mesma, mas sobretudo no meu louvor, na minha gratidão, na minha busca com Deus. Há uma prostração do meu espírito, do meu coração e do meu corpo. O irmão Wayne, inclusive, trouxe, né,
o significado lá na Conferência Connect, o significado da adoração para o judeu. Por isso que o judeu lá no Monte das Lamentações se move, porque todo o seu corpo precisa estar em regime de adoração. Esse é o sacerdócio. Esse é o sacerdócio. Então, quando a gente vê que a igreja afastou-se dessa adoração, a gente vê uma crise, né? E a igreja está numa crise, sim. A igreja é triunfante. Eu creio que Deus está levantando dentro da igreja a melhor geração de todos. Eu creio que a igreja vai amadurecer, vai crescer, mas o fato é que estamos numa crise. E esta crise, o autor ele fala que é por 2 pontos. Primeiro, temos centrado a nossa performance no exibicionismo com foco na pregação em si mesmo. Para explicar melhor, ele vai dizer que, segundo Leonardo Ravenhill, o púlpito pode ser uma vitrine para a exposição de nossos talentos, mas o lugar secreto de oração proclama a morte do exibicionismo. Então a igreja está doente desse problema chamado exibicionismo. A gente faz para aparecer, a gente faz para que as pessoas vejam, as pessoas querem cantar bonito, as pessoas querem parecer bonitas, as pessoas querem ter a roupa, não é? Entenda, a aparência, há um exibicionismo na eloquência, a pregação em si mesma se responde e não no atingir, no gerar esse sacerdócio e essa consciência e o culto passou a ser uma performance, né? O culto passou a ser algo, né, que as pessoas querem parecer ser e muitas vezes não são. O segundo ponto é que há uma pressão, né, e da vida e dos cuidados da vida diária tem roubado a atenção e prejudicado o amadurecimento dos cristãos. Estamos tão voltados para a terra que não servimos para o céu. Eu penso completamente que justamente há muitos anos nós temos pregado: conecte-se com o Senhor, busque o lugar secreto. E a gente está entendendo que esse momento de quarentena é justamente Deus nos permitindo, utilizando a circunstância para nos arrastar para o lugar secreto, para o lugar de intimidade, para que a gente possa sair do exibicionismo, esquecer os cuidados da vida e, de fato, buscar a Ele intensamente. E aí tem uma pergunta: como podemos ser curados? Como você acha que podemos nos curar? Então eu quero refletir com vocês sobre isso. O ministério restaurador do Espírito Santo vai além da pregação ungida e da sã doutrina, embora a doutrina seja vital. Ninguém está falando que não é para ter pregação, ninguém está falando que não é para ter doutrina. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos leve de volta a um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Então não basta apenas um estudo, não basta apenas um curso. É muito bom, estude, meu irmão. Estude a palavra, estude teologia, leia livros, mas nada pode substituir o íntimo com o Senhor. Olha o que ele diz aí, ó. Na verdade, o Leonardo Ravenhill esclarece essa situação ao escrever: precisamos de uma visão de um Deus santo. Eu achei isso aqui tremendo. Deus é essencialmente santo. Os querubins e serafins não clamavam onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor, ou onipresente, onipresente, onipresente é o Senhor, mas sim santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o conceito hebraico que precisa penetrar nossas vidas novamente. Então, olha, preste atenção. Os querubins e serafins estão de eternidade a eternidade, não declarando o que Deus faz, mas declarando quem Ele é. A primeira coisa para que a gente possa se curar é declarar com intimidade a relação, quem Deus é e não o que Ele faz. Veja como nós somos muito egoístas e nós descumprimos o sacerdócio, porque tantas e tantas vezes buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer. Aquela famosa frase: as pessoas querem as suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Os sacerdotes não estão interessados simplesmente nas mãos,
estão interessados nos pés de Jesus. É a Maria que todas as horas onde fala sobre ela, está aos pés de Jesus, Maria, irmã de Marta, e buscando a Jesus e querendo amar Jesus. Será que temos feito isso? Então, eu não tenho dúvida que a cura dessa crise passa por essa expectativa, por essa percepção. Olha o que Finney diz: portanto, amados, a não ser que haja um espírito de avivamento no ministério, é inútil esperar que haja na igreja. Quando ele fala isso aqui, é necessário que a igreja viva avivamento, e os pastores e os líderes precisam ser os impulsionadores disso. Só que o que acontece? Muitos pastores e líderes espirituais estão cientes da insuficiência espiritual. Eles reconhecem, olha, tem algo errado. É impossível um pastor não reconhecer que tem algo errado na igreja. Porém, muitos buscam soluções inovadoras, querem arrumar mecanismos, né? A gente tem várias estratégias, várias ferramentas, mas nenhuma delas ela pode produzir esse avivamento, essa relação, ou pode substituir essa relação, essa intimidade. Por isso, conecte-se com o Senhor, por isso, busque o lugar secreto, por isso, encontre esse lugar de intimidade com Deus. Porque a maioria dos pastores vai pensar assim, vou arrumar alguma solução, vamos arrumar trabalho para a igreja. Eu até disse da outra vez que eu conheci um pastor esses dias, que justamente ele disse, o segredo é ocupar o povo. Bota o povo para trabalhar, e todo dia tem que ter culto, e todo dia tem que ter campanha, e todo dia tem que ter uma atividade, porque se tiver atividade o povo não se desvia. O povo está dentro da igreja, está desviado, irmão. O povo está dentro da igreja e não conhece o Deus da igreja. O povo está dentro da igreja, mas não vive o sacerdócio. É a mesma coisa alguém pensar que ao finalizar dessa quarentena, e tem pastores que ainda estão resistindo, eu respeito, entendo, e dou graças a Deus por eles, mas há uma preocupação de quando acabar a quarentena o povo não vai voltar à igreja. Só não volta à igreja quem já não é igreja, quem não conhece o sacerdócio, aqueles que o sacerdócio está ardendo no coração, está louco para estar com os outros sacerdotes, a gente vai falar nisso na frente, para estar queimando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque há um ato sublime, há um ápice da vida cristã, a reunião da mesa dos filhos do Pai, adorando o Pai. Quando a pessoa descredibiliza isso, ela na verdade não é um sacerdote. Quando ela vai por obrigação, na verdade ela não está vivendo o sacerdócio. Então há outros pastores que querem fazer estudos bíblicos. A igreja está fria, tem que aplicar estudos bíblicos. Estudos bíblicos são realmente necessários, o trabalho também é necessário, mas o estudo bíblico em si não vai solucionar a frieza espiritual, não vai solucionar a crise. Alguns pastores dizem assim, não, vamos fazer missões, vamos pregar sobre missões, vamos mandar o povo, vamos envolver as pessoas, pensa um negócio que resolve, o povo passando fome, e a gente faz uma missão para ir lá, faz parte do objetivo, mas não é a solução, não é o alicerce da igreja. Há alguém que vai falar sobre comunidade, fazer pequenos grupos, e a gente ama pequenos grupos, vai produzir mesa. Irmão, quando gera intimidade e relação da igreja com pessoas que estão deformadas, irmão, já sei bem o que é isso, é fogo. As pessoas não têm lugar secreto, ela não matou o eu, então um bocado de eu juntos, e um bocado de eu não é um nós, porque nós é a primeira pessoa do plural, não é a soma de vários eus. Então quando não é nós, e o nós só é gerado através de uma perspectiva individual da morte do eu, e aí se eu morrer o meu eu, com outro que morreu o eu dele, a gente pode enfim ser um nós. É por isso que só o fato da comunhão da igreja não vai resolver. Aí alguns pastores dizem que isso é guerra espiritual, é o demônio, é Satanás que está botando frieza, e que por isso a briga na igreja, por isso há tanta contenda, confusão. Irmão, guerra espiritual faz parte, nós estamos em guerra, mas como é que vencemos essa guerra? No lugar secreto. Também dizer, vamos fazer uma reunião de oração aqui. E às vezes, irmão, o pessoal passa o dia todo. Já conheci gente que orava muito mais do que eu, que o joelho era roxo, porém, meu amado irmão, não tinha relação, que era uma reza. Reza não produz relação.
Oração é que produz relacionamento. Então, se eu faço reuniões de oração religiosas, sistemáticas, estruturadas, e isso é muito mais capa do que identidade. Então não adianta isso, é o que o autor está dizendo, ó. Todos estes empreendimentos são louváveis e provavelmente têm o seu lugar na vida de uma igreja, tem o seu lugar, é verdade, precisa existir, mas eles só podem expressar vida, não podem produzi-la. A vida só pode ser produzida no lugar secreto, no lugar de intimidade com o Senhor. E aí, sabe o que acontece? Após de fatigarem, ou seja, as pessoas ficam fadigadas, todo dia tem culto, e cadê o meu momento da igreja? A família se despedaça, porque os Zeus continuam, vão falar para missão, e passa por situação, estudo bíblico, não aguento mais, fica até com raiva da Bíblia. Após fadigarem a si mesmos e as suas congregações, com tentativas de revitalizar a espiritualidade da igreja, alguns líderes cristãos estão começando a ver que a adoração é a finalidade mais alta do homem, pois significa aplicar o máximo de si mesmo no objetivo mais sublime de todos: Deus. Ele é o nosso objetivo. Ele é a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso alvo. Nós só sairemos da crise se entendermos que o objetivo é Deus. Eu li há algum tempo o livro do Andrei Murai, que é citado. É um livro chamado... fugiu-me aqui o nome? Não. Espírito de Cristo. Nossa, que livro. E nesse livro ele faz essa afirmação: estar sozinho em secreto com o Pai, essa é a maior alegria. Teve um dia, e nós, desde que a gente começou a entender que a gente só teria vida no Senhor, a gente tem um ministério que passa por muitas dificuldades, hoje menos do que antes, mas não foram raros os momentos de a gente se sentir frustrado, sozinhos. E eu me lembro de um dia muito importante para nós. Eu entrei no quarto, Michelle a gente estava começando a viver esse negócio de lugar secreto. E quando eu entrei no quarto, ela estava chorando e ela começou a olhar para mim e sorrir em alegria. E dizer: Ele está aqui, meu amor, Ele está aqui, meu amor, Ele está aqui. Meu querido, a alegria de alguém que encontra com seu Pai, ela é transformadora. Estar no secreto com Deus é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa energia, é aquilo que faz com que verdadeiramente nós possamos ser curados. A solução, não tenho dúvida, para todas as dores da igreja está hoje em buscar o Senhor no secreto. É só assim que nós vamos reconhecer o sacerdócio e viver a adoração. E o próximo item aí vai falar justamente isso: onde começar a adoração. Olha que coisa. Preste atenção nessa palavra. A partir daqui é novidade para todo mundo. Olha que fantástico. Onde começar a adoração? Só podemos conhecer a Deus à medida que Ele escolhe revelar-se a nós. Precisamos ir à sua presença para recebermos maior revelação dele. Sabe o que está dizendo aqui? E é uma verdade bíblica. Ele é que nos escolhe, Ele é que se revela. Então, se é Ele que se revela, e na nossa adoração a resposta à revelação dele, se eu quero revelar, se eu quero adorar mais a Ele, eu devo querer isso como sacerdote. Eu tenho que buscar mais a revelação dele. Eu tenho que me apresentar a ele para falar: Deus, me revela a tua presença. Eu quero te conhecer mais. Se revela a mim. Porque a nossa adoração é consequência da revelação de quem ele é.
Então ele vai dizer aí, a nossa resposta progressiva e crescente em adoração está diretamente ligada à iluminação progressiva da pessoa de Deus, que nos é dada. Pois não podemos adorar a Deus além do conceito que temos dele. Respondemos em adoração àquele que tem se revelado a nós, que tem falado através de seus mensageiros escolhidos e de seu Filho, e que fez ser sua palavra, que fez sua palavra ser escrita, compartilhada a nós. Queridos, preste atenção. Ele é quem fez, é Ele que se revela. Se você está entendendo essa palavra aqui, se você está entendendo essa ministração, é porque Ele está revelando a você. Agora, se você quer adorar a Ele, quer cumprir o sacerdócio, você tem que buscar conhecer mais Ele. É o que o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí ele fala: com uma alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então eu preciso conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor como a alva, ou seja, como nascer do dia que é progressivamente a luz vai chegando, como a chuva seródia que cai no seu tempo certo, assim é para aqueles que estão buscando conhecê-lo. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a nossa adoração tem outras intenções. A nossa adoração, a nossa cantoria quer agradar a Deus para ver se Deus se converte a nós, para ver se Deus se converte e ajuda a gente, para ver se Deus se converte e quebra o nosso galho. Mas a adoração tem que ser uma busca da revelação de Deus, para que Ele se revele mais e a gente possa adorar mais. E Ele se revele mais, a gente possa adorar mais. Sabe o que você está me entendendo? Quando eu pego e levo a minha adoração para uma espécie de barganha com Deus, para que Ele faça algo em meu favor, algo em favor do eu, aí, irmão, aí não há solução. Aí há doença, aí há perdição, aí há morte. O fato é que Deus fala conosco através do seu Filho. Deus teve que vir ao homem antes que o homem pudesse ir até ele. Infinitamente exaltado e mais elevado que nossas mais altas concepções. Deus reina. Somente por revelação voluntária da sua parte, da parte de Deus, é que seus pensamentos e seus caminhos podem ser conhecidos por sua criação. Só pela permissão de Deus o homem pode conhecer sua pessoa. Muito forte isso. Nossa. Andrei Murai diz: ensina-me, a oração dele, né? Ensina-me que a adoração em espírito e verdade não é do homem, mas vem só de ti. Que não é apenas uma coisa de tempos e estações, mas um fluir de vida em ti. É muito forte, irmão. A gente precisa entregar e precisa permitir que o Espírito flua em nós, apresentando e dando a Deus a sua devida adoração. Então a adoração começa com Deus, brota de uma natureza espiritual. Quanto mais no Espírito eu estou, é por isso que o jejum acontece e ele é muito importante. Porque quanto mais eu morro para mim, mais eu ando em espírito e mais de Deus eu posso e sou chamado a vislumbrar. Aí ele diz: brota de uma natureza espiritual e pela influência do Espírito de Deus. Olha, irmão, deixa eu te falar. As pessoas, o marido brigando com a mulher, as pessoas vivendo alguma confusão. A primeira pergunta que a gente faz: como está o seu lugar secreto? Porque quando você se depara com esse fluir, olha, você passa a viver uma influência do Espírito de Deus. Adoração é reconhecimento da dignidade de Deus. Ele é digno porque sua misericórdia dura para sempre. Ele é o único que é bom. Ele é amor, mesmo quando odiado pelos homens. Ele é justiça, ainda quando o homem é injusto e cheio de malícia. Seu ser exaltado é digno de ser adorado em sinceridade de coração.
Nós não temos como ler todos esses versos, mas você anota, vai, pega, usa no teu lugar secreto, começa a meditar sobre isso e começa a declarar a tua adoração a esse Deus maravilhoso. O Joseph Exfeld diz assim: esse é o sal que salga todo o sacrifício. Sem o coração, adoração é só encenação. Sem o coração, deveria ter uma vírgula ali. Sem o coração, adoração é só encenação. Meu Deus, é muito forte, irmão. Então, onde começa a adoração, entende-se, portanto, que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o homem adora a Deus primeiro por quem ele é. Independente da forma de expressão, a adoração deve ser centrada em Deus. O pensamento e intenção, o intenso desejo do adorador deve estar em Deus e não em si mesmo ou em suas expectativas de bênção. Em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Oh, meu Deus! Ah, Senhor! Mudar a nossa sorte é ter essa relação. Buscar-me-ei de todo o coração e serei achado. Esta é a nossa recompensa, esta é a nossa sorte. Aleluia! Então, amados, indo para o penúltimo item, ainda não é o penúltimo slide, mas penúltimo item. Como a adoração, então, pode ser expressa? Jesus ignorou as formalidades do Velho Testamento ao falar com a mulher samaritana no poço. E ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele aqui vai dizer, o livro vai dizer: esta é a única diretriz sobre adoração encontrada no Novo Testamento. Porém, a gente quer fazer uma roupa, a gente quer promover uma cerimônia, a gente quer estabelecer um rito. E quando a gente estabelece um rito, quando a gente estabelece um dogma, uma doutrina, a gente quer colocar a adoração numa caixa. Olha, parece que a espontaneidade necessária, ela acaba consumindo a si mesma. E aí a sinceridade da adoração é comprometida. É o que o autor vai dizer. Cerimonialismo e fórmulas podem roubar a espontaneidade e a sinceridade da adoração. Afinal, a audiência de um culto de adoração não é a congregação, mas Deus. Então você não está cantando louvor, você não está fazendo algo para os outros, você está fazendo sempre algo para Deus. O foco é Deus. E você faz para o outro porque você faz para Deus. E nunca o foco é o seu eu, você mesmo. E aí vem a última parte, que é a expressão coletiva. O sacerdote, ele visualiza o momento da reunião sacerdotal, do culto dominical. E por isso nos dói essa quarentena, e por isso a gente se esforça para fazer online, para cada um em sua casa, e cada um prestar o seu louvor, mas nada substitui a união da igreja e a gente sai do íntimo do lugar secreto para se reunir como um corpo. Então a consciência do sacerdote, ela começa no lugar secreto, no quarto, na família, na casa, mas ela tem o seu ápice na adoração, na expressão coletiva da adoração. É o que ele vai dizer aí, ó, embora a adoração seja uma expressão bem pessoal, na sua forma mais gloriosa, ela é a expressão da comunidade de cristãos juntos. O processo de indivíduos tornando-se edificados casa espiritual, porque ao mesmo tempo somos os sacerdotes, somos pedras vivas, e esse sacerdote é diferente. Deus habita em nós, e deixa eu te falar, Deus não habita em você, Deus habita em nós.
E por isso, quando nós, que cada um tem essa vida sacerdotal como pedra, se reúne, o Espírito, Deus vivo, se manifesta. E aí ele diz que o processo de indivíduos tornando-se edificados casa espiritual, conforme 1 Pedro 2,5, requer não somente uma liderança sábia envolvida, mas também uma disposição por parte da eclésia, ou seja, da igreja, em tornar-se uma comunidade. A comunidade não é a reunião de iguais, mas é a reunião de diferentes. É a conformação de diferentes, é os diferentes encontrando e se encaixando para adorar a Deus. O Douglas hoje, né, que oração já foi ontem, e Douglas Gonçalves fez uma live, né, uma conferência online, na verdade, e ele falava que a comunidade, falava da importância do diferente se unirem, né? E é por isso que todas as vezes que o diferente se une, ele gera filho. Quando há a união de um homem e de uma mulher, ele começa a operar naquilo que só Deus pode fazer, que é gerar vida. É por isso que a união homoafetiva, ela não gera fruto, né? Por quê? Porque ela não gera fruto, porque são dois iguais. Então, a comunidade não são de iguais, de pessoas diferentes como nós. Você, às vezes, tem um determinado pensamento, tem uma determinada personalidade, e nós vamos nos conformando ao Espírito, mas cada um em sua essência diferente, reunidos numa única comunidade, tendo tudo em comum. Isso é ser igreja. Então é necessário que haja uma disciplina comprometida para tornar-se uma coletividade adoradora. É necessário que haja um empenho. É preciso que todos resolvam suas diferenças para que aconteça a unidade de amor que permite que um amor maior flua no louvor e na adoração. Igrejas onde não há unidade, onde não há comunidade, dificilmente há adoração. Pode haver encenação, mas a adoração ela é limitada, porque ela só tem o ápice diante dessa relação, não é? Dessa comunhão, dessa unidade proposta e vivida e manifestada pelo Espírito. De modo único, aqueles que adoram recebem benefícios das mudanças em seu caráter, enquanto focalizam no trono e amam a Deus coletivamente. Há um manifestar, uma transformação, há algo glorioso que acontece diante da perspectiva, diante da realização dessa adoração coletiva. É por isso que em 2 Coríntios 2,18 vai dizer: contemplando a Ele, que estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, na medida que nós adoramos, entramos em sua presença, o nosso eu, como a gente disse lá no início, vai morrendo e o nós vai prevalecendo. É por isso que é incompleto a adoração e a vida sem a igreja. Da mesma forma que é inútil a vida comum sem o lugar secreto, eu preciso morrer no lugar secreto para desfrutar o nós juntos e juntos sermos transformados. A minha transformação, o ápice da minha transformação está nessa coletiva adoração ao Senhor. Se cada membro se concentra no culto de adoração, o corpo todo vai experimentar a edificação resultante da adoração oferecida. Meu Deus, eu quero viver isso, irmão. É por isso que nós estamos nos empenhando para que o corpo de Cristo seja edificado. Estamos gravando este tempo aqui, estamos exercitando isso. Foram muitas dificuldades, mas para que você entenda, para que o Espírito Santo mostre a você o caminho do sacerdócio, que começa no seu lugar secreto, mas culmina numa vida de comunhão na igreja, onde juntos expressamos a perfeita adoração.
E aí eu acho que esse é o último, mas ele diz assim: em todo o tempo precisamos entender e prestar uma adoração coletiva como um só corpo ao Senhor. É por isso que mesmo estando cada um em nossa casa, você é convidado para estarmos juntos, de forma online, adorando o Senhor. Talvez você assista esse vídeo e a quarentena tenha passado. Mas se a quarentena não passou, você é convidado para estar online. De alguma forma, nós temos que adorar juntos. Adoração coletiva. E quando a quarentena passar, nós vamos amar estar juntos de novo. Porque o sacerdócio vai estar mais aceso do que nunca esteve na história da igreja. Essa é a minha oração. Essa é a minha expectativa. Qual é a sua? A gente vai encerrando aqui, né? Esse é o último slide, exatamente. E eu quero pedir a você, meu amado irmão, que esteja junto conosco. Deixa eu ampliar agora a minha imagem aqui para você me ver. Que esteja junto conosco, adorando ao Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero orar por você. Se você gostou aí desse aprendizado, estou todo suado aqui, tá vendo? Pequenininho, não estava nem vendo que eu estava suado desse jeito. Se você gostou, né, dessa reflexão, se fez a diferença para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, convida para no próximo domingo nós estamos lançando mais um vídeo aqui. Participa junto, né? Eu quero motivar você a gente estar junto, apesar de ser dessa forma. Nosso objetivo inicial não era esse. Eu quero que agora os irmãos aí a gente comece a debater. Você pode ter colocado algumas perguntas ao longo do tempo. E agora, se ficou alguma dúvida, qual foi a reflexão mais importante para você, comenta aí. Se você comentar, as redes sociais vão interpretar como sendo mais virtuoso esse vídeo e vai compartilhar com outras pessoas. E é importante que a gente faça essa palavra chegar a toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Amém? Você que congrega junto conosco, mais tarde, às 18 horas, a gente vai ter culto online aqui. Você também é convidado a participar. Se você está assistindo a gente hoje, dia 12/4, você está assistindo outro dia, que você possa também nos acompanhar nas redes aí, no YouTube, Conecte-se com o Senhor, no Facebook, Conecte-se com o Senhor, e a gente está aí ministrando a palavra de Deus, que a gente crê que o corpo de Cristo precisa ser edificado para de fato viver a vida gloriosa que Deus está nos chamando para viver, não no aspecto material, mas no aspecto espiritual da manifestação do sacerdócio real a Ele. Amém? Que Deus abençoe você. Um bom domingo. Vamos conversando aí. Pode colocar e a gente vai botar junto com vocês aí. E as perguntas, respondendo perguntas. Quero que os irmãos coloquem algumas reflexões aí em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz seja sobre ti e sobre a tua casa. No nome de Jesus.